Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um programa Conexão Print. É um programa voltado para você que é da área de comunicação visual, impressão gráfica, envelopamento, personalização, tudo que envolve a comunicação visual. Eu sou Antônio Escobar, sou o diretor da agência digital Sign Media, a agência especializada no seu negócio. Estamos há mais de 12 anos no mercado, participando dos maiores eventos do nosso setor. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Juliano Cardoso dos Santos, da Suprinil. E eu gostaria de falar para vocês que nós estamos hoje aqui na Vega Produtora, que é um dos nossos patrocinadores master. Você que não conhece, vem aqui, é em Curitiba, no bairro Bom Retiro. E eu gostaria de já conversar com o Juliano, que ele tem uma história muito legal, muito interessante, uma história de vida pessoal e profissional, desafiadora, mas cheia de bons resultados também. O Juliano e a Suprinil, ele é responsável por vários projetos, várias lojas e unidades aí, que vai desde Guarapuava, em Francisco Beltrão, Camboriú, Curitiba, Cascavel, e tem mais outros inúmeros projetos que vão vir por aí. E eu gostaria que vocês ficassem curiosos para saber as novidades que virão do Juliano e da Suprinil, tá? Juliano, a gente vai iniciar contigo primeiro perguntando para você quem é o Juliano hoje na sua visão. Hoje, antes de tudo, bom dia. É um prazer estar aqui com você, participando desse podcast tão importante para o nosso segmento, né? Mas o Juliano hoje eu acho que é um cara que evoluiu bastante, que buscou conhecimento e que ama a comunicação visual, né? A gente fala que quando o mosquitinho morde a comunicação visual, a gente não consegue sair, né? Às vezes a gente até tenta diversificar, como eu te contei um pouquinho, mas a comunicação visual hoje corre no sangue, então... E o Juliano é aquele cara apaixonado por esse segmento, né? É um cara que estuda, não para de estudar sobre o segmento, sempre buscando novas tendências, buscando novos produtos, tecnologias que a cada dia é mais rápido a evolução, então a gente tem que acompanhar. E também procura ser aquele paizão da comunicação visual, aquele cara que traz o conhecimento, que divide o conhecimento principalmente. Importantíssimo. Né? Porque a gente pensa assim, segurar para nós não vale a pena, né? A gente tá aqui para deixar um legado e só tem um jeito, se a gente conseguir transmitir esse conhecimento para frente, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje para vocês, galera. E uma coisa que você falou, né, nessa questão de estudar, de continuar ali buscando inovação, a gente tá num mercado que comunicação visual é constantemente mudança, inovação, tecnologia vindo aí, ideias novas, produtos, lançamentos. Sim. É uma coisa que não para, né? A comunicação visual, desde quando a gente começou, que vamos contar 20 e poucos anos atrás, 25 anos, a nós ainda era da época da base d'água, né? Da plotter de recorte, não existia impressão digital. E a evolução do nosso segmento foi muito rápida. Em menos de 30 anos aí a gente já está com uma tecnologia avançada, painéis de LED, a internet também veio para ajudar, né? Essa comunicação rápida, então, e o nosso segmento... A IA agora aí, agora tudo, IA, até nos equipamentos hoje tudo, a gente tem IA, tem tudo. Tecnologia, para nós, no nosso segmento, eu acredito que foi um avanço muito rápido, né? É a otimização de tempo, né? Hoje a gente corre contra ele, né? A gente... não correr, a gente precisa usá-lo a nosso favor, né? Essa que é a frase certa. E é isso que a gente busca, essa otimização de tempo o tempo todo. Né? Exatamente. Juliano, você começou no setor da comunicação visual lá com 18 anos, né? Prestando serviço com plotter de recorte lá em Guarapuava. Como foi dar esse salto em 2006 de quem operava a máquina para quem fornece a matéria-prima fundando a Suprinil? Então, como eu te falei, a evolução do nosso segmento foi muito rápida e no passado era difícil a gente olhar para fornecedores, né? Tinha alguns pontuais que ainda existem até hoje, né? Fornecedores fortes, grandes, e tinha essa dificuldade de acesso a materiais, né? E nós fomos buscar essas parcerias para ser uma inovação no mercado mesmo de distribuição, né?
A gente já sabia todas as dores que tinha como prestador de serviço, né? Então, depois disso, a gente foi buscar um pouco de conhecimento, entender como funcionava a distribuição. E em 2006, a Suprinil nasceu. Muito bom, mais uma inovação aí na vida do Juliano. No início da Suprinil, qual foi o maior desafio para convencer o mercado de que você entregaria o padrão premium que as grandes marcas exigiam? Foi buscar parcerias, né? Eu acho que um dos pontos fortes da Suprinil sempre foi a fidelidade com os parceiros. Então, nós fomos buscar uma empresa pequena buscando uma gigante 3M, por exemplo. Né? Então, às vezes eu falo assim, precisa sempre de um pouquinho da nossa fé também. Exatamente. Né? Deus sempre está aí para nos ajudar, mas a gente precisa também colaborar com as ações dele. Né? Fé, energia, né? E aí o que foi? A gente foi atrás dos grandes na época, né? Em 2009 nós já éramos distribuidor autorizado 3M. Né? Então, buscar produtos que solucionassem o problema da comunicação visual, né? Que lá em 2006 e hoje a gente ainda tem esse mesmo problema, né? A gente ainda busca soluções e a Suprinil sempre foi focada nisso. A gente nunca foi um distribuidor de grandes volumes, mas um distribuidor que sempre prezou pela excelência dos produtos que forneceu. E aí foram surgindo as parcerias, tanto com fornecedores, né? Fornecedores fortes, e com alguns clientes também fortes do segmento nas regiões que nós estávamos atuando. E isso foi o passo, né? Foi o passo mais, vamos dizer assim, mais acertado que a gente deu. Buscar parcerias sólidas, tanto com a parte de distribuição quanto com os clientes. E me diz uma coisa, o Juliano falando assim, não parece que é fácil? Juliano, foi fácil? Não foi fácil não. Foi dias e dias de suor aí, né? Eu lembro que às vezes eu saía de casa segunda-feira de manhã e voltava sábado à tarde. Né? Buscando parceria, visitando cliente. Qual foi a tua estratégia, desculpe te interromper aqui, para chegar nesses grandes fornecedores aí para você? Os fornecedores, eu acho que o principal motivo, as pessoas confiarem no meu trabalho. Okay. Né? Então, transmitir confiança para os fornecedores e também um planejamento sólido. Porque às vezes as pessoas, elas imaginam coisas na sua cabeça e acham que vão dar certo e não colocam no papel. Exato. Né? E o que a gente fez? A gente montou planejamentos e fomos apresentando para os distribuidores, para os nossos fornecedores, desculpe. A 3M comprou a ideia na época, né? Era uma região que eles também não atuavam. Né? Nós já estávamos em 2009 com o projeto do Supriflex na ponta ali, já saindo do papel, né? Então, foi o planejamento, sem dúvida. Olha, essa palavra resume tudo, né? Não é simplesmente só sair no mercado e achar que você teve uma grande ideia. Você tem que planejar e você precisa mostrar isso para o teu fornecedor, né? Precisa, e as ideias, elas têm que ser transformadas em números, né? Exatamente. Então, esse é o ponto X de qualquer negócio. A gente precisa ter resultado, né? Eu falo, 0 a 0 é resultado, negativo é resultado, mas a gente quer resultado positivo, né? Para mim o 0 a 0 é negativo. Né? É verdade. Tem que ser positivo sempre. Juliano, você é formado também em administração pela Unicentro, né? Sim. O quanto a academia te ajudou a blindar a empresa nos primeiros anos e o quanto a escola da rua, né, do mercado ali como um todo, e da prática falou mais alto? Como que foi isso? Olha, eu sou um cara que super a favor do estudo, né? Então, a pessoa precisa buscar conhecimento em qualquer área que ela vai atuar, né? Porque sem o conhecimento ela não vai dar certo, né? Ela precisa. Então, mas a administração, na época, e juntando com o que a gente traz de experiência do dia a dia, eu consegui conectar. Porque às vezes as pessoas, principalmente na administração, na contabilidade, na economia, né, nas exatas, as pessoas saem da universidade, os jovens, né, saem da universidade achando que eles vão mudar o mundo, né? Eles chegam Acho que é diferente. Chegam na hora da prática, as coisas não acontecem bem, né, do jeito que a gente aprende dentro da universidade. Então foi conectar o que a gente estudou, né, o que eu aprendi lá dentro. Graças a Deus consegui fazer uma universidade pública bem conceituada, principalmente no curso de administração, em Guarapuava, é muito boa.
e professores também de excelência, professores que já eram empresários, né? Então também busquei esse conhecimento junto com eles. Olha, me dá uma dica aqui, como é que eu faço, como é que eu sigo esse caminho, né? O que já deu errado nesse caminho que eu não posso errar, então, porque a gente não tem tempo para errar, né? Então as coisas acontecem muito rápido e o nosso tempo de errar é muito curto, né? Exatamente. Hoje cada vez mais. Recomeçar de novo é complicado, né? Então eu fui buscar essas parcerias também com os professores e conectei o mundo lá da comunicação visual, aquele mundo sem não vou dizer conhecimento, mas ele não tem uma profissionalização ainda, né? Então eu fui conectar essa universidade junto com o nosso dia a dia e fui planejando e conseguindo resultados positivos. E estamos aí até hoje, né? Olha que interessante, gente. Todos os podcasts que vocês forem assistir, eu tô vendo que é um ponto em comum de todos os nossos empresários que passam por aqui, que é justamente essa questão do estudo, né, de capacitação. E quando a gente fala de estudo, eu não falo só sobre formação de alguma universidade, mas também leituras, cursos extracurriculares, enfim, vários outros cursos profissionalizantes. O como isso é importante também no dia a dia, né? Então é muito interessante ver isso, e para que as pessoas que estejam assistindo entendam que, gente, vamos estudar, vamos pesquisar, vamos procurar conhecimento, porque isso você pode achar que não vai fazer diferença hoje, mas no teu futuro vai fazer muita diferença, tá? Juliano, você também tem um lema forte: em qualquer coisa que pretende fazer, faça o seu melhor. O retrabalho tem um custo muito alto. Como você aplica essa filosofia da cultura interna da Suprinil para que a sua equipe não deixe o erro chegar no cliente, por exemplo? Vem de encontro com o que a gente sempre planejou e a gente sempre teve na cabeça, né? Que o tempo vale muito dinheiro. Então, planejar e depois operar, né? Então, eu prefiro muito 10 minutos planejando e 1 minuto agindo. Porque eu tenho certeza que esse 1 minuto vai ser o resultado. E quando a gente fala da comunicação visual e como fazer e quanto custa esse retrabalho para nós, seja na prestação de serviço dos nossos clientes, que nós também repassamos essa informação para eles, e eu gosto muito de fazer conta e mostrar para eles, olha, use um material um pouquinho melhor, porque o retrabalho para você lá na frente vai custar. Vai custar para tua marca, vai custar para o teu bolso, vai custar para tua equipe, né? E isso a gente também trabalha dentro da Suprinil. Treinamentos constantes, né? Então, todo mês dentro da Suprinil a gente tem um encontro com algum fornecedor, alguma indústria, para buscar esse conhecimento, porque produtos novos estão surgindo a cada segundo, né? O mercado vem mudando também muito rápido e a gente precisa ter esse conhecimento. Então, buscamos o conhecimento e transmitimos para a equipe. E falamos, não podemos errar, né? Mas também não acertamos todas. Claro. Às vezes a gente erra, mas se errar, que seja o mínimo possível. Exato. Né? Por quê? Porque aí eu estou transparecendo a confiança para o nosso cliente. Exatamente. Porque o que a gente busca? Que os clientes olhem para a Suprinil e vejam a solução. Né? Eu estou com um projeto X, vou ligar para a Suprinil, lá eu consigo a solução desse problema. Estou com dúvida nesse material, posso usar, não posso? Vou ligar para a equipe da Suprinil. Né? Então a equipe treinada, ela erra pouco. E se a gente sendo assertivo, o resultado vem. E se errar, que errou rápido, conserta rápido. Conserta, né? Rápido. Eu sempre falo que o problema pequeno ele é fácil de resolver. Agora o problema grande é muito difícil, é quase insolucionável. Né? Exato. E aí vai cliente, vai tempo, né? A marca é muito importante, a nossa imagem. Então a gente cuida bastante com isso. Aí eu falou de novo da palavra tempo. Acho que a gente vai falar isso durante esse podcast inteiro, a importância disso, do tempo e do conhecimento. Juliano, olhando lá para trás, para aquele jovem lá de 18 anos, né, que tirava o liner do adesivo, né, de recorte, você imaginava que um dia se tornaria parceiro oficial de marcas globais como 3M, Avery e Oracle? Eu não imaginava, mas eu sonhava. Né? A importância do sonho. É importante do sonho, né? Eu acho que se você... Eu transmito isso para os nossos colaboradores. Olha, coloque na tua cabeça o que você quer. Pense no que você precisa, né? Porque o cérebro, ele vai movimentar e vai fazer você chegar no objetivo. Porque o sonho era realmente 3M, era
marcas consolidadas, né? Era uma marca forte para a Suprinil no papel de distribuidor, né? Porque eu enxergo que a distribuição ela tem um papel essencial, que é a conexão entre a indústria e a prestação de serviço, e ela precisa ser técnica, principalmente no nosso segmento. Então, eu tinha o sonho, né? Tinha o sonho e eu imaginava que a gente poderia alcançar esse sonho se a gente executasse realmente o que nós tínhamos planejado. Muito bom, viu? A importância de sonhar, não só sonhar, planejar, que ele já comentou aqui, estudar e correr atrás. Energia, gente. Tudo na nossa vida depende da energia que nós vamos colocar para que aquilo aconteça, tá? Até falam, né, que todo mundo aqui quer ganhar mais, quer faturar mais, quer mais dinheiro na conta bancária, mas dinheiro é energia. Se você não for atrás, ele não vai. Não acontece, né? Não acontece. Gente, estamos aqui no Conexão Print, mais um episódio do nosso podcast aqui da agência digital Sign Media, a agência especializada na área de comunicação visual, impressão, gráfica e envelopamento. Mais de 12 anos de agência e eu, Antônio Escobar, com mais de 20 anos de experiência aí no mercado. Estamos hoje na Vega Produtora, que é um dos nossos patrocinadores, aqui no Bom Retiro, em Curitiba. Venha conhecer a Vega, venha fazer seu podcast aqui também. E hoje nós estamos com Juliano, que é o diretor da Suprinil. Suprinil, ela trabalha com materiais para comunicação visual, impressão, desde materiais de envelopamento, equipamentos, entre outras soluções em diversos locais no país, tá? Juliano, agora seguindo para o nosso segundo bloco, né, que é conquistando o Sul e criando a própria marca, que é a expansão de vocês, né? A logística de expandir Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o desafio de lançar a marca Supriflex. Sair de Guarapuava e fincar bandeira em praças competitivas como Curitiba, Cascavel, Joinville, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Chapecó exige uma logística impecável. Qual foi a estratégia para manter o mesmo padrão de atendimento em cidades e estados de diferentes culturas? A estratégia na questão atendimento foi questão cultura da empresa mesmo, né? Nós trabalhamos o nosso colaborador para entender qual é o jeitão Suprinil de ser desde do primeiro passo dele dentro da empresa. Então, acho que isso é fundamental para que a gente consiga transmitir e falar a mesma língua aonde a gente estiver, né? E isso faz parte também do nosso projeto de expansão. Porque nós imaginamos que o cliente aqui em Curitiba e o cliente lá em Porto Alegre, ele tem que se sentir Suprinil da mesma forma, né? Então, o projeto de expansão, ele começou, é um projeto difícil, porque, né, o nosso Brasilzão, ele é grande, né? E falar em distribuição para comunicação visual mais ainda, né? Porque nós estamos em Curitiba, aqui em Litoral Santa Catarina e São Paulo, que são os polos hoje da comunicação visual, né? O Nordeste vem crescendo, né? Mas nós estamos ainda aqui no polo, né? No centro da comunicação. Então, entrar em grandes centros, para nós que somos VIP, né? VIP é quem veio do interior do Paraná, né? Era um grande desafio. Tanto Curitiba como Porto Alegre, né? Joinville, ali, litoral Balneário e Florianópolis, que é o litoral de Santa Catarina. São mercados agressivos, né? Então, a gente implantou a nossa cultura, né? Firmamos a bandeira no que é ser Suprinil, né? Que é o atendimento rápido, que é a solução de problemas, que para mim é a principal função do distribuidor, né? Seja de qual ramo. Ele é transmitir conhecimento sobre o produto que ele está apresentando, vendendo. E na nossa questão de comunicação visual, mais ainda porque todos os nossos produtos são técnicos, né? Então, todos exigem uma ficha técnica bem apurada e conhecimento sobre essa ficha técnica. E foi essa questão de treinamento mesmo. E isso é segurança até para o próprio consumidor, né? Consumidor, cliente final. É essa imagem que a gente quer transmitir como Suprinil, que a gente seja, né, o parceiro apoio dele em soluções. Exatamente. Quando você faz uma venda técnica, explica ali tudo sobre o produto, né, as qualidades, as garantias, enfim, pro consumidor isso é extremamente importante para evitar erros, inclusive, no próprio trabalho do consumidor para o seu cliente final lá na ponta, né? E aí o Supriflex entrou, né? Porque o Supriflex foi um
um vinil que nós construímos, e um detalhe importante de Suprinil, nós sempre fomos especialistas em vinil, no flexível, na linha branca, né, principalmente. A Suprinil sempre foi voltada para a distribuição de vinil adesivo. Não que não seja especialista no rígido, no ACM, um acrílico, um PVC, um PS, PETG, etc. Mas o nosso foco sempre esteve voltado mais para o vinil adesivo. Então a gente foi construir esse material, né? Porque na época não se tinha muitas marcas e a Suprinil sempre buscou qualidade. Se você olhar o histórico de fornecimento de produtos, você vai ver lá 3M, Avey, Oracle, né? Agora a Metamark está entrando, e fomos construir uma marca de vinil adesivo que também tivesse uma qualidade, porque senão a nossa imagem estaria indo para a bacia das almas, como existe hoje nesses materiais importados, né? Né? O nosso Supriflex também é um material importado, porém é um material construído lá. A gente escolheu uma indústria e é a mesma desde 2009. É sólida, parceira mesmo. Sim, desde 2009 é a mesma indústria. Então a gente escolheu o liner, a gente escolheu o adesivo, que é a cola, a gente escolheu a parte do PVC. Então, para que também na questão PVC o cliente possa dar continuidade no trabalho, que é um dos problemas que a gente tem hoje com alguns concorrentes. Por exemplo, o PVC do nosso material é sempre a mesma cor, para que o perfil de cores da máquina do nosso cliente sempre se ajuste a qualquer medida de Supliflex que ele for colocar, e a qualquer espessura também. Então ele pode usar um 0,8 como um 0,10, é sempre a mesma cor. Então ele pode usar do 1,6 a 1,52, sempre vai ser a mesma cor lá, o PVC. Então, e depois disso, a gente construiu algumas linhas básicas, 0,8, 0,10, blackout, fosco e brilho. Depois a gente foi evoluindo e hoje a gente chegou num material com liner siliconado, com release diferente, com bubble free, né, que é o anti-bolha, automotivo. Então a gente foi diversificando e crescendo essa linha. Olha, mais uma vez o Juliano falando de uma maneira como se fosse fácil. Juliano, com relação ao Supriflex, como que vocês fizeram lá na Suprinil para colocar esse material junto com as marcas grandes aí do mercado que você comentou e trabalhar? Como que foi esse trabalho de vocês? Nós, no nosso planejamento, voltamos a falar de planejamento. Nosso planejamento, a gente montou uma prateleira de produtos, né, e itens, e a gente precisava preencher essa prateleira, desde a linha promocional até a linha premium, né? Então a gente foi fidelizando alguns itens dos nossos fornecedores dentro dessa prateleira. E o Supriflex, ele ficou na prateleira intermediária. Então nós focamos a produção do Supriflex para preencher lacunas das grandes indústrias, 3M, Avery e Oracle, e depois a gente construiu o Supriflex dentro daquela prateleira, para que a gente não concorresse com alguns fornecedores locais, e também não fosse a gente não tivesse um material com baixa qualidade, né, que é hoje o ponto X do Supriflex. É um material importado, eu falo que ele não é importado, ele é construído pela Suprinil, porque importado é a nossa linha Thunder, Sim. que é a linha que a gente traz para concorrer com várias marcas que estão surgindo hoje no mercado, que são materiais extremamente promocionais, né? Então a gente colocou eles em prateleiras. Lá. Vai ser usado muito esse ano, né? Esse material promocional. Hoje, esse ano é ano de campanha, né? Mas a campanha também já está mudando, né? Que bom. Já não é mais a mesma de 1998, quando a gente começou, né? E então a gente posicionou o material premium, a linha 3M, intermediária e premium Avery, e depois nós colocamos o Supriflex, posicionando ele como uma marca intermediária dentro do nosso portfólio. Então ela acaba que não concorre nem para cima e nem para baixo. Okay. Perfeito, é mais uma solução aí para o consumidor, né? A Suprinil, ela também trabalha com as tintas JetBest e também as fitas Tesa, né? No ecossistema de impressão digital de alta performance, o quanto a escolha de tinta e também da fita técnica correta evita a perda de material na ponta final? Bom, a questão Tesa, que são soluções de adesivas, né, para fita dupla face, principalmente, a gente foi buscar de novo a qualidade, para a gente não ter o retrabalho.
Porque para nós, e eu enxergo que é desgastante o nosso cliente reclamar, por exemplo, que uma fita está descolando, ou que ele aplicou lá metros e metros de ACM e um mês depois caiu tudo. Então a gente também trabalha com a questão segurança, né? Nós precisamos vender produtos que tragam segurança para que o nosso cliente faça as aplicações. Aí a gente foge totalmente da questão preço, né? A gente vem para a solução. Exatamente. Né? Então, quando você busca a solução, infelizmente ela tem um preço. Exatamente. Né? E aí o cliente tem que colocar na ponta do lápis mesmo, o que é válido, né? E a Até gente volta a evitar o retrabalho dele, retrabalho, né? Exatamente. Porque quanto custa o retrabalho e a imagem? E eu ainda falo, retrabalho, ele vai lá e conserta. A imagem dele ele não conserta. É bem provável que aquele cliente, ele talvez perdeu, né? Ele perdeu. Então, por isso a gente escolheu Tesa. Existem inúmeras marcas de fita dupla face, até importadas, né? Nós temos condições de importar também, mas a gente quer uma marca sólida. E a Tesa é uma marca alemã, é uma marca que já está no Brasil no segmento automotivo há muito tempo, pouco conhecida na comunicação visual, mas que vem apresentando o resultado que eles nos prometeram. Então, acabou sendo um excelente parceiro e um fiel parceiro nosso, né? Na questão JetBest, a mesma coisa. Como eu vou trazer uma solução em tintas, né, para todos os equipamentos, me preocupando com a qualidade. Tanto com a durabilidade da tinta e o principal, que é a estrelinha que eu falo que é a estrelinha que brilha dentro das empresas de comunicação visual hoje, que é o seu equipamento. Né? Como que a gente vai ajudar o cliente a cuidar desse equipamento? Somente fornecendo tintas com qualidade. E hoje a JetBest também já está aí há mais de 20 anos, né, no mercado. Sim, super conhecida. Já está aí fixada, todo mundo já sabe que é uma tinta que funciona. Também não é a mais barata do mercado, mas é a que traz solução. Te traz menos ela desgaste de equipamentos, de cabeça de impressão, dumper, cap, enfim, peças de reposição rápida. O desgaste dos equipamentos é consideravelmente menor que outros concorrentes. Então, traz uma gama de cores fantástica. Então, com a impressão alinhada, ajustada, com o perfil certo, com material de qualidade, porque o material também interfere na qualidade da impressão. É um conjunto, né? É o material, o equipamento e a tinta também. E a tinta, né? E a mão de obra também. A criação da imagem também vale muito. Então o fechamento do arquivo. Ela vem só para fechar a questão qualidade mesmo, né? Perfeito. Porque aí vem de encontro com o que a gente sempre prezou dentro da Suprinil, que é buscar qualidade. Né? Muito bom. Juliano, no site de vocês também destaca muito a parte da consultoria e o suporte ao cliente, né? É o que a gente já está falando aqui, né, há um bom tempo aqui no nosso podcast. Como que você treina o seu time comercial para que eles façam uma venda consultiva e não só apenas, como a gente vê muito no mercado, ficam empurrando o produto para o cliente? Eu falo para eles assim, a gente não pode ser barriga no balcão, né? A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser ativo, né? Então a gente traz as indústrias para dentro da Suprinil, né? E os treinamentos com a nossa equipe, como eu citei no começo do podcast, ele é mensal. Todo mês tem 1 ou 2 indústrias treinando a nossa equipe, conversando sobre produtos novos, conversando sobre tendências. Os nossos representantes e vendedores trazem as dores do mercado, nós colocamos ela na mesa, discutimos junto com os nossos fornecedores e buscamos soluções, né? Então, a base é essa aí, de treinamento. E depois a gente pensa na outra ponta. Como eu faço para treinar os nossos clientes? Porque a dor do nosso mercado, em qualquer reunião que a gente faça com os nossos clientes, não tenho mão de obra. Então, como eu faço para ter mão de obra? Exatamente. Aí a gente busca, mais uma vez, trazer conhecimento e solução, que é o nosso papel de distribuidor. Porque senão o cara ia na indústria e comprava direto na indústria. Exatamente. Né? Então a gente montou lojas agora, todas com áreas de teste e espaços exclusivos para treinamento. Trazemos os nossos fornecedores técnicos das indústrias, fica 1, 2 dias e vamos trazendo os clientes para dentro da loja. Olha, vem aqui e tenha uma consultoria quase que exclusiva. Porque o que a gente faz? A gente marca horário.
Então o Antônio chegou lá dentro da Suprinil, quer testar, quer fazer aplicação em TESA. Você vai ficar 1 hora conversando com o técnico da TESA dentro da loja da Suprinil. Exclusivo, só teu. Você tira todas as tuas dúvidas. E depois workshops, né? E treinamentos exclusivos de aplicação. Hoje o PPF está em alta, a linha automotiva. Então esses novos modelos de loja Suprinil, eles estão focados em trazer conhecimento e treinamento para os nossos. E formação para os nossos. Na verdade, é formação mesmo, né? Exatamente. Desde a aplicação básica reta até a automotiva. Exatamente. Olha que interessante. Não é um treinamento só para a equipe da Suprinil. É um equipamento, é um treinamento para o consumidor, para o cliente também da Suprinil. Por isso a importância dos workshops. Eu super valorizo isso, porque eu acho que a gente realmente tem que treinar o mercado. O nosso mercado, ele sofre, não é de hoje, é muitos anos com mão de obra, com capacitação. Então, se tem uma empresa realmente voltada, pensando nisso, e colocando também, porque eu já entendi que o cliente é o centro da empresa de vocês. Sim. Então, quando o cliente está no centro e você começa a pensar em tudo isso, você vai pensar nos melhores produtos, né? Como é o que você está falando, o que você escolhe, no melhor treinamento comercial para ter o melhor atendimento para esse cliente, a resolução de um problema do cliente, entende? E também a capacitação do cliente. Gente, isso é fantástico, isso é sensacional. Na realidade. E você comentou também referente à dor do cliente, que vocês estão ali para resolver. Eu, como marketing hoje, eu acho que o marketing, em geral, ele sofre com algumas coisas, Juliano. Que a gente quer fazer briefings com o cliente, a gente quer entender, a gente quer colocar o time comercial em reunião com o marketing. Por quê? Muitas vezes o marketing ele não está conversando propriamente com o cliente. Ele vai fazer todas as estratégias para chegar no cliente. Mas o comercial, ele está o tempo todo conversando com o cliente. Sim. Então, eu acho super importante as empresas colocarem o time comercial, nem que seja a cada 15 dias, 2 vezes no mês ali, para fazer uma reunião, né, com o time de marketing comercial, para a gente ouvir mesmo quais são as dores, porque ele está ouvindo mais do que a gente. Entendeu? Para quê? Para poder planejar isso. Como que é feito isso dentro do marketing de vocês? A gente traz nessas reuniões que nós fazemos, né? Que eu falo para eles o seguinte: vem de encontro com o que você falou. Olha, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo, estão escutando o nosso cliente, escutando o nosso mercado, né? E vocês estão levando a Suprinil, né? Então, veja, olho, boca, ouvido, né? Vocês são os sentidos. Exatamente. Né? O nosso sentido perante o nosso cliente. Então, traz para dentro, e muitas vezes a gente personaliza esse atendimento com os nossos clientes com essa devolutiva dos nossos representantes ou vendedores. Né? Um exemplo bem clássico. Estou com um problema com a aplicação de SM no fulano X. Qual é a dor? É a mão de obra, a dor é o produto, a dor é a aplicação. A gente consegue entrar junto com o cliente, com o nosso suporte técnico? Consigo. Então a gente vai até o cliente, resolve, né? E depois a gente traz para dentro de casa e joga dentro do nosso setor de marketing. Se a dor daquele cliente, se existiu a dor para um cliente, existe para mais. Exatamente. Então a gente olha para aquela dor e joga para dentro do marketing. O marketing resolve para nós o nosso problema, porque nós precisamos anunciar que nós somos soluções. Exatamente. E isso vai trazer mais cliente para vocês. Aí a gente está fidelizando, Exato. Que é o principal. Eu não tenho o melhor preço do mercado, mas eu tenho o melhor produto. Então eu preciso fidelizar através da qualidade, né? E a qualidade não é só no produto, é no atendimento também. Exatamente. Né? É no atendimento, é na distribuição, é na caixa que você entrega para o teu cliente, né? Como você entrega o produto, como você ajuda ele a aplicar o produto e, se der algum problema, como eu ajudo ele a solucionar aquele problema. Exatamente. Né? A empresa não é feita só de um departamento ou só de uma pessoa. Não. Ela é um conjunto, né? E ela precisa estar fluindo para que tudo ande corretamente. Para nós é interessante, através do marketing, até do nosso cliente, às vezes a gente acaba dando até suporte para isso, porque ele tem que preservar a imagem dele, né? E como ele se apresenta no mercado, e como ele busca soluções, que está tudo dentro do marketing, né? Uhum. Como me apresento, como eu busco soluções para o meu cliente, como eu consigo vender mais, né? E parece que o cliente quer preço, mas nem sempre. Nem sempre. Né? A gente faz algumas pesquisas com consumidores finais e algumas especificações que a gente faz em material.
em indústrias ou consumidor final mesmo, eles nos trazem essa solução. O nosso cliente chega, eu quero preço, e o cliente dele chega para nós, eu quero solução. Exato. Então é como vender, né? Exatamente. E aí a gente acaba conectando. Exatamente. A importância de conhecer o perfil, né, do consumidor que chega... porque a gente tem diversos perfis de consumidores hoje. E muda constantemente, ultimamente. Então, o vendedor, ele realmente precisa estar treinado. A equipe como um todo, dentro da empresa, precisa estar treinada para saber como conversar, como falar com esse consumidor, né? Entender, olha, esse é o perfil X, eu preciso agir dessa maneira com essa pessoa, esse é o Y, e assim por diante. Porque quando chega um lead, por exemplo, um lead quente para o nosso setor comercial, de um cliente novo, né? Porque também o nosso mercado é volátil. Sim. Uns desistem, outros entram, né? Exatamente. Então, e quando entra esse novo, ele vem cheio de vontade, ele quer entender como funciona, ele quer treinamento, ele quer saber de máquina, ele quer saber de fita, ele quer saber de tudo, né? E aí a gente tem que conectar, não tem como a gente não conectar o nosso marketing junto com os nossos vendedores, nossa equipe comercial, para que eles consigam conectar lá na frente com o nosso cliente. Exatamente. Que interessante, hein? Gente, estamos aqui no Conexão Print, o podcast da agência digital Sign Media, a agência especializada na área de comunicação visual, gráficas, birôs de impressão. A gente circula pela cadeia atendendo desde o fabricante de produto, distribuidor, ao consumidor final também, a empresa de comunicação visual. Tá? Estamos hoje na Vega Produtora, aqui no Bom Retiro, em Curitiba. Venha conhecer esse espaço, você que está querendo gravar um programa, quer conhecer melhor, vem aqui, venha conhecer a Vega Produtora, tomar um café aqui com o César, que é o diretor da Vega, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá? E hoje nós estamos com o Juliano da Suprinil, é o nosso convidado que está trazendo insights valiosos, uma história de vida incrível e mostrando como é ele como profissional e empreendedor. E isso vai ajudar muito a você que está aí do outro lado da tela nos assistindo. Juliano, nós estamos indo para o nosso terceiro bloco, que vai falar um pouco sobre a comunicação visual, da comunicação visual ao vinhedo, né? Sim. Que é uma outra coisa aí que você também atua, né? Uma outra frente de negócio. E além do mercado da comunicação visual, né? Você expandiu os seus negócios para locação de espaços, para eventos. E o que mais chama atenção também é um projeto inovador que é da parte de vinhedos aí no Paraná, produzindo vinhos finos. De onde surgiu essa paixão pelo cultivo de uvas e como ela se conecta hoje com seu perfil empreendedor? Aí vem a questão do sonho, né? A gente, e da cultura, né? Meus avós italianos e a gente sempre nessa cultura da polenta e do vinho, né? Coisa boa, hein? Apesar de ser lá, né, de Guarapuava. Mas, então, a gente fez uma viagem, né? Lá pro Rio Grande do Sul e de lá eu voltei com 10 plantas de uva fina, né? E Guarapuava tem uma tendência a se tornar a maior produtora de uva fina do Paraná. Interessante. Né? Então, a gente plantou na nossa cidade e lá, conversando com algumas pessoas, eu descobri que já tinha mais 10 hectares de uva plantada, uva fina, né? Que é direcionada para o vinho fino, não para o vinho de mesa. Vinho de mesa faz Bituruna, faz em Marialva, e nós lá em Guarapuava estamos focados no vinho fino, né? Buscamos conhecimento de novo, né? Fomos atrás e não inventamos a roda. Buscamos Bento Gonçalves, alguns profissionais lá e fizeram estudo da nossa terra, plantamos a uva, já estamos colhendo e já estamos produzindo vinho fino em Guarapuava. Muito legal, olha gente, que empreendedor, hein? Eu acho que essa é uma característica, né, dos empresários. A gente não consegue, a gente quer fazer coisas a mais além daquele mercado que a gente atua. E acabou que era um hobby, mas do hobby se tornou um negócio. Juliano, fazer vinho de alta qualidade exige também paciência, né? Tempo de maturação, solo correto e muito cuidado artesanal. Você enxerga alguma semelhança entre o tempo necessário para maturar um bom vinho e o tempo para consolidar uma marca de sucesso no mercado B2B? Sim, com certeza, né? Apesar de serem segmentos totalmente diferentes, né? A gente precisa de um determinado tempo para se consolidar, né? E aí é importante durante esse tempo você conseguir manter
a tua proposta em dia, né? Nós, por exemplo, no Supriflex, a gente tá com ele desde 2009 já. É um bom tempo já. Mais de 15 anos já, né? Mas o que aconteceu? De novo, uma parceria forte. Uma parceria que é a mesma até hoje. Não mudou, a indústria é a mesma. Você sabe escolher teu parceiro, hein? Né? Eu acho que não é nem questão de saber escolher o parceiro. É mostrar para ele o que a gente precisa e se ele conseguir devolver, ele se torna parceiro. Perfeito, ótimo. Né? Então a gente consolidou a marca tendo continuidade no projeto. Qual era? Qualidade. Era uma coisa inegociável a qualidade do Supriflex. Mas ele vai ser um pouco caro. Não tem problema. O material, ele apesar dele estar com um preço alto, nem digo alto, bem posicionado, equivalente, né? Ele corresponde ao que ele vai te entregar, né? Então a gente manteve essa questão de qualidade. No vinho lá é a mesma coisa, né? Se a gente quer ter um bom vinho, né, não precisa nem ser duradouro. Ele pode ser um vinho para curto prazo, mas ele precisa ter uvas de qualidade. Então 80% do nosso vinho, a qualidade do vinho está no vinhedo. Então está lá no plantio, né? Está lá no cuidado com a base, que é a raiz do negócio do vinho, que é a uva. E o nosso negócio é a mesma coisa, né? Então, o nosso PVC, na construção do nosso material, tem que ser um PVC de qualidade. O nosso adesivo... Tá na base também, né? Também, porque senão eu não vou conseguir entregar. E se eu consigo manter essa qualidade durante o tempo, né, eu consigo manter a marca ativa. O que eu vejo que acontece? O pessoal traz uma marca, compra de qualquer lugar, coloca no mercado, a primeira vem legal, a segunda já não vem. O nosso cliente não consegue dar continuidade nos trabalhos que ele começou com a primeira marca. E aí vem a nossa força, porque é sempre o mesmo material, sempre com a mesma qualidade. Sim. E entregando o preço que realmente a gente conta que tem nele, né? É justo. Porque eu entrego um preço justo, exatamente. Se eu vendo um material a R$9, ele é equivalente a R$9 de produto que está dentro dele. Perfeito. Né? E o que a gente apresenta para o cliente? Sempre a verdade, acima de tudo. Olha, este material vai solucionar este problema para você. Se você colocar um acima, você está perdendo dinheiro. Você não precisa de tudo aquilo. Você pode usar este. Se colocar um abaixo, você vai perder dinheiro lá na frente. Com a imagem do teu cliente, a tua imagem do teu cliente, o teu retrabalho, né? Desgaste do teu equipamento, cores que não vão chegar, né? Então, aí sim, é a base, né? Exatamente. Base, Juliano, mas construção do material. São várias frentes de negócios, na realidade. Como que você divide a sua mente aí de administrador nesses... Tranquilo, é só administrar o tempo, né? A comunicação visual, lógico, toma muito tempo, como eu falei, o vinhedo... O vinho toma menos tempo? A gente toma mais vinho e menos tempo, né? Mas, e os espaços também de locação, eles são fáceis, né? Não é uma coisa tão difícil de administrar, né? Porém, você tem que ter todos os cuidados. Então, claro. É planejamento do dia, né? E da semana. E fazer a cabeça funcionar. Às vezes as pessoas perguntam, me falam, né? Ô, Juliano, você não para de pensar, mas o empresário brasileiro não para de pensar. 24 horas pensando no negócio. Tá viajando fora do país, tá pensando. Tudo que ele olha é uma oportunidade. Comunicação visual, então, é uma loucura, né? A qualquer lugar que você vai, você já tá olhando comunicação visual. Tudo. Você já tá passando a mão pra ver com que material que foi feito. Técnicas novas, né? Às vezes, assim, eu tô passando uma fachada, eu dou uma olhada por baixo da fachada. Olha, eles fizeram essa fachada de um modo diferente. Esse modo eu não conhecia. Como é que eu vou transmitir isso lá na frente? Exatamente. Né? E testes de materiais. Antônio, a gente faz teste. Todo o material que chega a Supriflex, a gente tira uma caixa de cara e vai para o nosso setor no nosso CTC, e lá a gente faz teste de impressão, testes de aplicação, e a gente confere todo o liner se é o mesmo, se o PVC se é o mesmo, se o taque da cola tá igual. Então a gente também mantém esse controle interno do produto. Não é que não confie no fornecedor. É que a indústria, claro, né? A indústria ela pode acertar ela também tá passível dele, 1000 metros, mas se ela errar 1 metro, isso a gente vai ter uma interferência lá no nosso cliente, e acontece, né? Porque a indústria pode errar, ela vai errar uma hora, né? Até 3M mesmo, sim, qualquer material vai errar, né? Porque o processo industrial ele tá suscetível a isso. Exatamente. Né? Mas o que a gente precisa como distribuidor, né? E dono da marca, a gente manter esse controle de qualidade dela.
Perfeito. Gente, estamos aqui no Conexão Print, podcast da agência Digital Sign Media, na Vega Produtora em Curitiba. E nós estamos com o Juliano, que é o diretor da Suprinil, contando histórias incríveis aqui, e falou agora um pouco mais para nós do seu outro negócio que ele trabalha, da sua outra frente empreendedora, né, que é a parte de vinhos, de eventos, e como que ele trabalha isso para conseguir administrar todos esses negócios. É muito interessante isso também. E Juliana, a gente está se seguindo para o último bloco aqui do nosso podcast, né? Já tô até me dando dor no coração porque eu queria conversar muito mais coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre o futuro, né, do mercado. Você, Juliano, na área da comunicação visual, como você enxerga que vai ser o futuro desse mercado? O digital tá muito presente, né? Muitas pessoas falam sobre o digital, que a comunicação visual vai virar comunicação digital. Não vejo bem por aí, ainda acredito que a comunicação visual convencional ela vai permanecer por um bom tempo, né? Vai haver evoluções com certeza dos nossos produtos, mas eu vejo um público que hoje ele está ficando mais preocupado com qualidade. É um público que está mais exigente, vou te falar, né? É um público que olha para o nosso setor que hoje e já sabe o que pedir. Informação também. Exatamente. Né? Ele já sabe o que pedir. Exatamente. Então, ele só sabe o que pedir porque ele foi buscar informação, né? Aí, chancelas de marcas como marcas internacionais, como 3M, Avery, elas fazem bastante diferença, né? Onde a gente coloca o nosso Supliflex, ele não sai mais, então ele acaba sendo referência naquelas regiões também. Nossos concorrentes, às vezes, nos pedem, vende um pouco desse material, não, né? Então, mas a evolução do produto, ela vai ser constante. Isso é fato. O segmento automotivo, ele vem crescendo, né? Ele vem trazendo bons frutos pro nosso setor de comunicação visual, porque ele anda em paralelo, tanto com o PPF, com o wrapping, né? Algumas aplicações automotivas que estão... A área de envelopamento, ela cresceu muito, né? Se a gente for olhar de 5 anos para cá, ela realmente... Estética automotiva. Vem no paralelo também, né? E agora o setor de decoração, né? De arquitetura, também já está conhecendo o nosso segmento, e eu vejo uma ótima oportunidade. E olha que o nosso segmento tem solução para arquitetura, hein? Muitas soluções. Tanto soluções que podem ser construídas para arquitetura, quanto soluções prontas. Exatamente. Né? E aí vem de novo a questão de saber escolher o produto, né? Para que a gente no popular não dê um tiro no pé com esse segmento, né? Então, nós estamos focando em materiais com qualidade, de novo. Perfeito. E outro detalhe, Antônio, nós estamos fazendo a parte de consultoria para os arquitetos. Já dentro desse projeto novo Suprinil, né, a gente traz os arquitetos para dentro da loja e faz a mesma coisa que a gente faz com a parte de comunicação visual com os clientes, nós fazemos com os arquitetos. Porque às vezes eles veem em aplicações e lembram lá, é um papel de parede que vai rasgar fácil, que vai sair com água. Hoje e não é isso, né? Não. Hoje a gente já tem produto anti-chama, Se você entrar na minha casa, você vai ver que eu deixei de pintar a casa, tudo é papel. Airbnb hoje, a questão de aluguéis rápidos, né? Reformas em Airbnb é quase tudo com decoração. Exatamente. Né? Então, e o consumidor está buscando, ele está enxergando. Mas aí facilita, o Instagram ajuda, o IA ajuda. E a facilidade também, né, de você usar esses materiais hoje, né? É muito, muito fácil. Juliano, você falou sobre o mercado automotivo aí, me chama a atenção, que a gente vê aí o mercado automotivo chinês invadindo aí o Brasil, entrando com força e com produtos de extrema qualidade também, né? Como você vê essa questão da China, até falando do nosso mercado também, porque a gente esteve numa feira aí recentemente, a gente viu o quanto tinham estandes de chineses e, enfim, a gente sabe que a próxima também, quando a gente pega a planta, a gente vê que também tem uma área bem grande ali. Qual que é a sua visão sobre a China no Brasil? Bom, eu trabalho com a China desde 2009, quando a gente começou a construir o nosso material. Já estive lá algumas vezes, né, e a gente tem uma conexão com eles anual, 2 vezes por ano a gente se visita, né? Então a conexão é presencial, não é via internet, né? Mas eu vejo a China como, hoje, para o Brasil, principalmente na comunicação visual, essencial. Primeiro porque a nossa indústria interna não tem capacidade ainda de produzir o que eles estão produzindo lá, né? Vai falar uma lona 3,20, tem uma indústria no Brasil hoje que consiga
produzir uma lona 3,20 aqui no Brasil, né? Então a gente tem que trazer de lá. Mas, conhecendo um pouquinho de China, eu te digo o seguinte, lá tem de tudo. Mas você tem que saber o que comprar, né? E aí você tem que estar disposto também a pagar pelo preço, né? Porque China, se você quer comprar um material lá por R$1, você compra. Eles vão te entregar um material de R$1. Se você quer comprar um material que atenda a X necessidade, eles vão te cobrar o preço justo por aquilo. E às vezes o nosso país, ele olha para a China e pensa, é tudo material barato. Mas não é. Ou é tudo ruim, né? Ou é tudo ruim, né? Mas o barato, ele não consegue ficar longe do ruim, né? Então, principalmente no nosso segmento. Então, eu vejo a China hoje como uma parceira forte do Brasil na comunicação visual, né? Se falar de vinho, eles também estão produzindo vinhos lá na China. Olha, tá difícil saber o que eles não produzem. Agora até vinhedos tem lá, e bastante, e com qualidade. Então eu vejo o chinês hoje como um parceiro, pode ser um parceiro forte. Você sabendo com indústrias, lidando com indústrias sérias lá, você vai ter um bom resultado, com certeza. Mas aí você vai ter que garimpar e tá disposto a pagar o preço pela qualidade que você quer, né? Exatamente. E Juliano, hoje, olhando lá para trás, para aquele Juliano de 18 anos, o que você falaria para ele hoje? Não pare de estudar. Não pare de estudar, né? A conexão de juntar o estudo com o empreendedorismo, né? Então, ela não pode deixar de existir. Mas o jovem, eu vejo o jovem hoje, ele muito pacato, vou te dizer. Um pouco pacato. Ele tá voltado, não sei se a pandemia ligou ele muito com o virtual, né? Então, e ele é um jovem, o jovem atual eu chamo de um jovem pacato, super inteligente, mas pacato. Ele não tem muitos anseios como a gente tinha lá atrás, né? Mas para aquele Juliano de 1998, não pare de estudar, continue estudando, né? E mantenha foco no sonho. Porque se o sonho existe, ele pode ser concretizado. E não existe nada mais prazeroso no mundo do que você fazer o que você gosta, né? Então, se o jovem de hoje, o negócio dele é computador, é internet, é virtual, ok. Portanto, que seja bem feito. Exatamente. Né? Mas lá atrás é isso, cara, sem dúvida. Continue estudando e não perca o foco no teu sonho, sem dúvida. Então, Juliano, de 18 anos atrás, hoje estaria feliz. Com certeza. Com certeza. Gente, eu gostaria de agradecer a participação do Juliano aqui conosco hoje, né? Trouxe muita informação, uma história brilhante no nosso mercado. E vocês que quiserem conhecer um pouco mais o Juliano, sigam as redes sociais dele. Entre em contato lá na rede social da Suprinil também, o site da Suprinil, vá conhecer uma das lojas, né? Eu tenho certeza que ele vai conversar com você, ele vai ter o maior prazer em tomar um café com você, e quem sabe você conhecer mais histórias, conhecer mais sobre a vida dele, tanto pessoal, o que isso tudo contribuiu para a vida profissional dele. Eu tenho certeza que isso ele vai fazer de muito bom coração, de muita vontade, com muita energia para vocês, assim como ele veio aqui, ele se dispôs a estar aqui hoje, né, conosco, justamente para que eu também conhecesse um pouco mais essa história, que tenho certeza que eu aprendi muito aqui com ele hoje e vou aplicar coisas na minha vida. Eu tenho certeza que você aí do outro lado da tela também vai aplicar isso no seu dia a dia, tá? Lembre-se, energia, estudo, capacitação é o que faz a diferença, tá? Força de vontade e também o sonho, né? A importância dele na vida de cada um de nós. Porque sem o nosso sonho, a gente também não vai correr atrás para realizar ele, tá? Então, sonhe e corra atrás. Juliano, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Foi uma honra para nós. E eu tenho certeza que você do outro lado vai gostar também dos próximos episódios, né? Fiquem atentos nas nossas redes sociais, tanto da agência Digital Sign Media, tá? Para que você veja trechos do programa e de outros programas, para que você sinta essa vontade de aprender mais com outros empreendedores do nosso mercado também. E eu gostaria de deixar aqui um obrigado enorme à Vega Produtora, que é um dos nossos patrocinadores master aqui em Curitiba. Venha conhecer esse espaço, quem sabe gravar o seu programa aqui com ele também. O César é
um cara fenomenal, que é o diretor aqui da Vega Produtora. Eu sei que ele vai atender vocês com muito carinho também. E muito obrigado por estarem conosco no Conexão Print, o podcast da agência Digital Sign Media, a sua agência especializada na área da comunicação visual. Até o próximo programa.